Boa tarde, pessoal do YouTube. Boa tarde, pessoal do TikTok. Pessoal que estiver entrando aí, por favor, puder me dar aí um feedback, tá? Acerca do áudio. A livezinha hoje vai ser rápida, dinâmica e objetiva. A gente vai falar aí do leite, né? Boa tarde aí, Jadson. Boa tarde, Nega Marques. Boa tarde, Martinha. Bom domingo para você também, querido. Foca no nosso conteúdo aí, tá? A gente vai falar do leite. Muita coisa boa aí pra gente falar aí, tá? O pessoal puder me dar um feedback aí do áudio, por favor. Se tá bom, se tá ruim, se todo mundo consegue me escutar, se precisa aumentar alguma coisa. O pessoal do TikTok também que tá entrando, puder dar um feedback aí, nosso áudio. Vamos dar 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Fala, Vânia. Valeu, Marta. Tá ótimo. Excelente. Fala, Vânia. Tudo tranquilo. Vamos começar a nossa live aí, vamos falar do leite. Muita coisa aí interessante pra gente falar, tá? Valeu, Nega Marques. Obrigado aí pelo feedback. Vamos dar mais um tempinho aí, mais 1 minutinho a gente já manda bala. Damota, obrigado. Já vamos começar aí. Bom domingo a todos. Patrícia. Vamos falar sobre o leite, pessoal. Tá? Mas vamos começando aqui devagarinho. É um tema aí que já tá mais do que batido, tá, gente? Silas, vai ficar salvo assim, tá? Se você estiver ocupado aí, você assiste depois. Vai ficar aqui no GVT. GTV, né? Vai ficar salvo aí, você pode ver depois. Pessoal do TikTok, a live não fica salva. Se vocês quiserem, vocês podem vir pro meu Instagram, tá? Ou pro meu YouTube, arroba Daniel Peixoto 10. E o canal do YouTube é o Naturopata Higienista. Tô em HD lá no YouTube, se vocês quiserem ver uma imagem melhor, de melhor qualidade. Vocês podem ir pra lá também, tá? É um tema aí, pessoal, que já tá mais do que batido, tá? Vocês vão procurar aí na internet, vocês vão achar um monte de gente aí falando do leite, tá? Eu nem ia fazer essa live aqui, mas foi a pedido, né? Então aí a gente foi preparar. Eu tenho alguns vídeos aí espalhados falando sobre o leite. Como foi a pedido do pessoal aí, vocês que fazem a nossa pauta aqui, então a gente resolveu fazer essa live. E também tem aquilo, né? Às vezes, por mais que seja uma informação que já esteja disseminada, já tem até ciência amparando isso, às vezes vocês gostam do jeito como eu falo, né? Que cada um é de um jeito. Às vezes vocês gostam de um outro jeito que a pessoa fala, uma abordagem mais científica. Às vezes vocês gostam de uma abordagem mais, entre aspas, assim, popular, né? Uma linguagem mais palatável. Então, de repente, tem gente que gosta da forma como eu falo e consegue entender melhor. Então, também, essa é uma das razões assim, que vale a pena a gente fazer essa live também, né? Então tá ótimo, pessoal. Vou começar, quem estiver entrando aí, eu não vou começar já falando do leite, não. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço aqui, que é me apresentar. Porque vira e mexe, tá entrando, né? A família tá crescendo, tá chegando pessoas novas que nunca me viram, não sabem o que eu sou, não sabem o que eu faço. Então eu vou me apresentar novamente. Eu sei aí, Martinha, o Janderson também, uma série de outras pessoas já me conhecem, mas eu preciso me apresentar novamente. Meu nome é Daniel Peixoto, tá, pessoal? Eu tenho 33 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou formado em Direito, só que eu aí, de 2019 para cá, resolvi estudar mais sobre a saúde interna do corpo. Eu sempre gostei de me cuidar, de me tratar, né, do meu físico, só que só da parte externa. Só que de 2019 para cá eu resolvi estudar mais sobre saúde e despertei o interesse de trabalhar na área da saúde, inclusive. Só que aí eu tive que fazer um trade-off, né, uma escolha. Eu já tenho, né, uma profissão, e eu tinha que escolher se eu ia fazer medicina ou nutrição. Pensei profundamente e resolvi não fazer. Por uma série de outras coisas. Primeiro, por eu não acreditar que a faculdade é a mesma coisa do que antigamente. Eu acho que a faculdade mudou muito, sabe? Eu acho que a faculdade já não tem mais aquela função de nos ensinar da forma que nos ensinava. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. E segundo, porque eu comecei a ver
Cristiele pensou que não ia ter, estava esperando, né? Desculpa, Cristiele, eu atrasei um pouquinho aqui, ajeitando as coisas. Eu tô até na casa da minha mãe, nem tô lá em casa. Então eu tive que ajeitar tudo, trazer tudo pra cá e a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas tranquilo, fica aí que vai ter live. A gente falou que vai ter, vai ter. Pode atrasar um pouquinho, mas vai ter. Então, como eu estava falando, pessoal, eu fiquei pensando se eu fazia ou não medicina. Só que aí eu comecei a analisar a grade curricular do curso de medicina, fiquei olhando as matérias. Aí eu vi que o maior lema, né, da medicina, a inspiração da medicina é no Hipócrates, né, que é o pai da medicina, né? E o lema dele é o seguinte: faça do seu remédio o seu alimento e do seu alimento o seu remédio. Aí eu fiquei pensando, poxa, se é para você usar o alimento, como é que a gente vê uma medicina aí que praticamente só usa remédios farmacêuticos para poder tratar doenças, né, e patologias? Eu fiquei pensando, falei, não, essa não é minha praia não. Mas, pô, eu ainda quero trabalhar na área da saúde, o que eu faço então? Aí me veio a ideia de, né, eu conheci a naturopatia, que é uma coisa que infelizmente ainda está se conhecendo aqui no Brasil. Agora com a internet que a profissão está sendo disseminada e agradecemos aí por estar contribuindo para as pessoas estar cada vez mais conhecendo essa profissão e respeitando os profissionais sim, pessoal. São profissionais na área da saúde, é uma profissão regular, tá? Ela é complementar à medicina e à nutrição, as profissões da área da saúde. Você pode trabalhar sim na área da saúde como naturopata, se você quiser fazer um curso de naturopatia aí, tem até curso de nível superior, e você pode trabalhar na área complementar. Mas assim, você só pode trabalhar com coisas naturais, com terapias naturais. Você não pode prescrever medicamento, nem pode chamar os seus clientes de paciente, é só cliente, tá? E isso aí foi tudo que a gente queria, né? Porque a gente não concorda com esse negócio de que a pessoa é paciente. A gente acredita que as pessoas têm que ser protagonistas nas decisões de saúde. Ela não tem que ser paciente, ela tem que ser ativa nas decisões de prevenção, manutenção e reversão dos problemas de saúde dela. Então aí a gente resolveu fazer o curso de naturopatia e gostamos muito. Só que é aquilo, né? A gente, nessa busca aí de querer encontrar mais, conhecer mais sobre saúde, a gente fica se fazendo questionamentos. Aí durante um momento eu fiquei assim, olhando os materiais, né, da naturopatia. Aí eu comecei a ver que eram plantas e chás para tudo quanto é tipo de coisa, né? Várias soluções, várias ferramentas. Aí eu fiquei, pô, isso aqui é legal, é natural, mas será que saúde é tão complexa assim? Porque eu vejo aqui, na medicina alopática natural, você tem um monte de doença, né, categorizada, tudo bonitinho lá. Mas, pô, na medicina natural também não é diferente. Você tem aí um monte de chá para um monte de coisa que tu não sabe se vai realmente resolver o problema da pessoa. Aí foi nessa aí que a gente, mirando a lua, alcançamos as estrelas e conhecemos a filosofia de vida higienista, conhecemos o higienismo. Pessoal, o higienismo, ele não é aquele movimento que teve lá da época da revolta da vacina, essas medidas sanitárias, isso aí existe, tá? É o higienismo mesmo, isso existe. Mas o higienismo, basicamente, é uma filosofia de vida que é basicamente a volta aos nossos ancestrais. Antes mesmo de se falar em curar alguém, né? Lá na nossa criação, o higienismo remete a isso. E ele simplesmente, pessoal, prega que medicina é estilo de vida. Ponto e acabou. Saúde é produzida pelo estilo de vida correto, seguindo as regras das leis da natureza. E doença não é uma coisa ruim, uma doença é uma coisa que vem por a gente desrespeitar essas regras da natureza. Por sermos arquitetos da nossa própria miséria, né? Como diz um dos maiores expoentes do higienismo, que é o Dr. Herbert Shelton. Se vocês quiserem saber mais sobre higienismo, pesquise esse nome aí, Herbert Shelton, tá? Ele é um precursor, assim, né? Ele não foi o precursor, mas ele é o maior expoente do higienismo. Temos perguntinhas aqui. Boa tarde. Fala um pouco sobre agrotóxicos, o que pode causar no organismo e se acontece. Tá, já vai falar já, tá? Não sei seu nome, tá? Ela quer saber sobre agrotóxicos, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso. Então, tipo assim, higienismo é medicina, prega que medicina é estilo de vida em consonância com as leis da natureza. E você vê que saúde é algo muito simples, pessoal. É muito fácil. Você obedecendo determinadas regras, você não fica doente. A doença, na verdade, é só fruto de um baixo de energia. E a doença, por mais que seja uma coisa ruim, ela visa te recuperar. A gente acredita, nós higienismo, que o corpo ele tem a capacidade de se reverter dos seus problemas de saúde. Qualquer coisa. Porque a gente analisa aqui, pessoal, como é que pode um corpo que a gente pensa, a gente fala, a gente processa alimentos, a gente corre, a gente é ativo, como é que esse corpo não vai ter a capacidade, esse corpo incrível, né, dotado de ideias maravilhosas, não tem a capacidade de se autorregenerar?
Então o higienismo é uma revisão de tudo isso que estava acontecendo na época, a indústria farmacêutica, a mudança da grade de medicina, porque não sei se vocês sabem, o médico de hoje é o naturopata de ontem, tá? Era todo mundo naturopata, o próprio Hipócrates era naturopata, só que hoje em dia aí criaram o médico que é, entre aspas, né, um especialista aí em prescrever medicamentos e drogas. Claro que eu estou sendo exagerado aqui, não é tanto assim, tá? Então é isso, eu descobri o higienismo, achei muito sensacional. Eu não vou me delongar muito aqui porque o objetivo é falar do leite, tá, pessoal? Então, mas eu vou falar aqui, eu preciso falar com vocês sobre os 7 princípios higienistas para uma saúde de excelência, que eu acho que assim que é a base para o entendimento da nossa filosofia de trabalho. E, então, assim, eu vou só resumir aqui muito rapidinho, a gente vai começar a falar do leite. Tem mais gente falando aqui, o Douglas... Douglas, eu já te respondo, tá? Eu tô com uma sequenciazinha aqui, eu já vou abrindo para perguntas e eu vou respondendo. Vou responder do agrotóxico e vou responder dos alimentos mais saudáveis, tá? Deixa eu só falar aqui dos princípios higienistas para uma saúde de excelência, tá? Eu sempre falo aqui porque vocês precisam entender a minha filosofia de trabalho, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. O primeiro princípio... Opa, peraí. O primeiro princípio é basicamente você entender a saúde como algo holístico. Ou seja, ela não envolve só questões físicas, ela envolve questões emocionais e psíquicas também. A gente tem que olhar a saúde como um todo. A gente não tem que se enxergar como partes. É um para a cabeça, um para o peito, um para a perna. Daqui a pouco vai inventar uma especialidade para o dedinho e mindinho, né? Mas enfim, a gente tem que se enxergar como todo. Saúde de uma forma holística. O segundo aí é você não procurar curas mágicas. Como eu falei, eu resumi aqui. O nosso corpo ele tem a capacidade... Não existe, pessoal, esse negócio de cura. Não existe cura. O que existe é um processo de restauração. Quando você corta aqui, ó, o seu braço, ele vai cicatrizar. Não é o metiolate ou quando você fratura nem a tala. É o seu próprio corpo que vai se restaurar. Ele só precisa da oportunidade certa para isso. Então, procurar curas mágicas é basicamente você paliar sintomas. É como eu sempre falo aqui. Você tem a sua mão aqui, você começa a martelar. O que as pessoas costumam fazer? Ou elas botam uma luva para aliviar o impacto, ou tomam um analgésico para aliviar a dor. Só que qual o correto, gente? Qual o correto, pessoal? O correto é parar de martelar. As pessoas não param de martelar. Aí ficam dependentes de analgésicos e também de muletas. Então, a filosofia higienista, ela vem para desconstruir isso tudo aqui, né? E a gente já vê aí na própria medicina integrativa, as pessoas estão focando mais na causa, na prevenção. Então, se você vê aqui... de repente em busca, né, veio procurar o pretinho aí na busca do chá mágico, né, da planta mágica, da pílula mágica, é uma viagem meio que semi-perdida, né? A gente até sabe aí de alguns tratamentos e produtos naturais, mas aqui a gente não está envolvido na arte de curar ninguém, a gente está envolvido na arte de despertar a consciência da pessoa para ela ter a noção de que se ela adotar determinados hábitos de vida, né, naturais, que é do nosso ser mesmo, respeitando nossa ancestralidade, ela vai produzir saúde, porque o próprio corpo vai fazer tudo por ela. Claro que tudo dentro do limite da matéria. É aquilo, você pode arranhar seu braço, ele vai se restaurar para você, mas se você cortar ele não vai nascer de novo, né? Então tem um limite da matéria, tá? O Rander pediu para eu falar sobre o mau hálito, já vou falar disso também, tá? Érica, obrigado pelo feedback aí. Vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio eu vou resumir mais ainda, pessoal, eu tô querendo já falar do leite, já que é importante. O terceiro é a questão dos biorritmos, tá? Resumindo aqui, tá, Daniel? O que é biorritmo? Na verdade, a gente pegou isso aí da Espanha, tá? Que seria, na verdade, seria cronodisrupção. Na verdade, resumindo, isso aí está relacionado aos horários de alimentação, pessoal. Resumindo muito aqui, eu gosto de fundamentar tudo, mas eu vou resumir. É basicamente o seguinte, mais ou menos aí do horário de 10 até as 18 horas, é um horário aí que seu corpo está mais preocupado em digerir coisas, digerir alimentos. Do horário ali das 18 até as 2 da manhã, é o horário que seu corpo está mais preocupado em assimilar os nutrientes que ele digeriu no horário anterior. Não que ele não faça todas as coisas a todo momento, ele faz sim. Só que são momentos, de acordo com o relógio da natureza, com o sol, né, especialmente, que ele faz esse tipo de coisa. E do horário mais ou menos das 2 da manhã até as 10 horas da manhã é o horário detox do corpo. É o horário que o seu corpo está mais focado em eliminar toxinas. Ele não está focado em digerir nem assimilar nada. Só que a gente tem um condicionamento aí de tomar café da manhã, de que café da manhã é uma refeição de rei, quando na verdade não é assim, pessoal. O nosso corpo, tem muita gente que não sente fome de manhã, porque de manhã é o horário que o nosso corpo está querendo mais excretar coisas, eliminar porcarias do corpo. Licença. Então, Daniel, por que é importante saber dessas coisas? É importante porque você sabendo que o seu corpo, que é assim, pessoal,
nós estamos evoluídos, temos internet, tem um monte de coisa aqui, tecnologia, mas preste atenção, os nossos instintos ainda são do passado. E a gente está sofrendo porque a gente não está respeitando o nosso instinto do passado. Nós ficamos marretando, dormindo tarde, acordando tarde. A gente está em falta de consonância com as leis da natureza. Aí você vai me dizer, ah não, Daniel, eu tenho que viver como um underground? Claro que não. Nós, seres humanos, nós temos criatividade, a gente tem como fazer coisas sustentáveis. Se a gente for lá ao longo da história aí, o Império Inca, o Império Maia, eles tinham uma outra forma de olhar a natureza de uma forma não agressiva. Eles tinham tecnologias no Egito Antigo, só que era uma forma diferente do que a gente está fazendo hoje. A gente respeitava mais essa questão, tá? Então é importante saber os horários de alimentação, por quê? Vamos supor que você chegou em casa às 8 horas da noite, você precisa jantar, né? Você foi condicionado aí a jantar. O que você vai fazer? Se ao invés de comer uma comida pesada, você sabendo que seu corpo está preferindo mais assimilar nutrientes, você vai respeitar ele. Você vai comer uma salada, vai comer uma fruta, tá? Você vai procurar uns alimentos mais soft, que não vai respeitar mais esse processo de assimilação e, consequentemente, logo depois de desintoxicação do seu corpo. Eu tenho um canal no YouTube sim, Fábio, eu tô lá, tá? Tô em HD, a imagem tá melhor aqui. Se quiser me ver em HD, você vai lá no canal Naturopata Higienista, tá? Você vai lá que você vai me ver em HD lá se você quiser. Ou se quiser pode ficar aí também. E a live fica salva lá também. Tá, vamos prosseguir. O quarto é a questão da energia. Energia é tudo. Energia é tudo, presta atenção. Nós somos seres de energia. Como dizia o próprio Nikola Tesla, eu sempre falo aqui. Nikola Tesla é um gênio, tá? Quem não conhece, pesquisa aí, joga no Google aí rapidinho do lado enquanto você está me ouvindo. Nikola Tesla, que vocês vão descobrir quem é. Ele basicamente dizia o seguinte, que nós devemos pensar em termos de energia e vibração. E isso faz todo sentido com a filosofia que a gente prega aqui, porque nós somos seres de energia, pessoal. A gente nasce e essa energia vai nos acompanhando até o fim da nossa vida. Quando a gente é criança, nossa energia está no pico, é só você olhar para as crianças, você vê como é que elas têm uma energia muito ativa. Só que aí a gente vai passando pelas batalhas da vida, a gente vai conhecendo as mágoas, as frustrações, a gente vai sendo aí deseducado e a gente aí vai tendo a nossa energia vital minada. E quando a energia está baixa, é caminho aí para a entrada de doença. Energia baixa, entrada de doença, toxina, toxêmia, que a gente fala no higienismo. E a energia alta é o quê? Vitalidade, alcalinidade, é força, é vigor. E como esse sistema de energia ele se distribui para o nosso corpo? É uma matemática bem simples. São 3 sistemas, ó. O sistema de nutrição, que envolve aí os órgãos de digestão, tá? É NRE que eu falo, né? O sistema de relação, que envolve isso que a gente está fazendo agora, o meu contato com o mundo exterior, eu falando com você, né? Você interagindo, os seus sentimentos, suas emoções, isso tudo aí é o sistema de relação e os órgãos também envolvidos nisso. E o sistema de excreção, que é o sistema aí que está relacionado ao metabolismo, né? Tirar toxinas do corpo. Essa energia ela tem que estar equilibrada nesses 3 sistemas, porque se não tiver equilibrada, dá problema. E já vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Eu já vou adiantando que a gente gasta muita energia no sistema de digestão, principalmente na sociedade atual, tá? A gente já vai chegar lá. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Alimentos naturais, cheguei a 150 quilos, estou com 120, perdi 30. Só mudando a alimentação e exercício físico. Perfeito, Fábio, perfeito, esse é o caminho. Então, horário para comer é até 6 horas, é isso? Sim, Eric, até 18 horas da noite é o horário aí. Se a gente olhar na natureza, você vê que quando o sol se põe, os animais que enxergam a noite de dia, né, e nós nos enquadramos nele, eles já vão logo se recolher. Ninguém come mais nada, todo mundo vai dormir, né, porque na natureza é assim. Claro que a gente hoje precisa ficar até mais tarde, mas não é o ideal. O ideal é você se recolher ao pôr do sol, tá? Então, o ideal mesmo é você comer até às 18 horas. Claro que isso é variado, depende do trópico, de repente no horário de verão o sol se põe um pouco mais tarde, como a gente sabe aí, tá? Então é basicamente isso. O quinto princípio, para a gente terminar logo, pessoal, para a gente passar para o tema principal, né? São as frutas, tá? Comer mais frutas. Frutas é o alimento mais adaptado aí à nossa fisiologia. Se eu te jogar na floresta agora aí, Fabinho, se eu te jogar na floresta, Érica, Rosemary aqui. Oi, amigo, estou gostando dessa coisa sobre leite. Muita coisa que vamos fazer sem saber, obrigado. Beleza, Rosemary. Tá, você também. A pergunta é para você. Se eu te jogo aí na floresta, qual o primeiro alimento que você vai procurar? Eu te jogo lá no Amazonas, lá. Agora, pum, qual o primeiro alimento que você vai procurar? Aí eu te pergunto, você vai procurar aí o quê? Uma batata? Você vai ter que cavar o chão?
Ou seja, você vai caçar algum animal, como? Você vai chegar lá, né? Você não conhece a floresta, você vai ter que arrumar uma faca, não tem nada na mão, como é que você vai fazer para caçar? Eu acho que o alimento que você ia procurar seria uma fruta, né? Então a gente vai ver que está muito relacionado à questão dos nossos instintos. Pessoal, eu vou resumir aqui. Gente, vamos usar a lógica, nem a ciência, vamos usar a lógica aqui. A fruta, ela meio que se dá pra gente, é só você observar, né? A gente tem aí polegares opostos, a gente enxerga cores, né? Como os primatas antropóides, né? Que seriam os nossos parentes mais próximos. Você pega a fruta, ela tem colorido, elas aguça os nossos sentidos, né? Quando você come a fruta, o caroço ou sai nas suas fezes, ou você joga, né, na terra, para quê? Para reciclar a vida, porque a planta ela é um presente que a planta te dá. Ó, come isso aqui, que aí você vai ajudar a reciclar a vida. E é totalmente orgânico, mais perfeito pra gente. A gente não precisa botar sal, açúcar, tempero, nem nada. Acompanhe meu trabalho, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas os alimentos não são os mesmos. Tá, vamos prosseguir aqui. Outra questão. A questão da... Você excluiu literalmente o açúcar da sua vida. Douglas falou. Tirei sim, Douglas. Açúcar refinado, tá? Em hipótese alguma, eu como açúcar refinado. Claro que se eu comer eu não vou morrer, sei lá, às vezes alguma coisa assim aconteceu de eu comer, né? Nada de ser tão preto no branco. Mas em regra eu não como nenhum tipo de açúcar, só o da fruta mesmo, tá? Eventualmente eu posso usar mel como remédio ou algo do gênero aí. O sexto princípio é a questão da fome real e fome emocional. É basicamente o seguinte, você aqui preto no branco aqui, 85% das vezes que a gente come não é fome real, é fome emocional, isso já foi constatado. A gente come por quê? Porque nos impulsionam a comer, porque é uma cultura toda desenvolvida aí, envolvendo a comida. É comida o tempo todo. E eu bato no peito e digo, o maior número de doenças não é pela falta de alimento, como devia ser em outra hora ou deve ser em alguns lugares por aí. O maior motivo de doenças é o excesso de alimentação que estupra o nosso sistema digestivo de maneira constante, nosso corpo não dá conta de digerir e isso gera matéria estranha, gera toxemia. Quem me acompanha aí sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? A gente come porque está na hora, a gente come porque está com vontade de comer simplesmente assim, porque alguém viu alguém comendo. Então a gente tem que analisar essa questão. O que é fome real? Fome real é a chamada do seu organismo para você... Quando você tem fome real, qualquer coisa que te dão, uma alface, qualquer coisa, você come. E ela não é incômoda, ela não te incomoda ela. Você sente prazer nisso até, porque ela não para, ela fica até você comer alguma coisa. Agora, a fome emocional é tudo diferente disso. É simplesmente você sentir aquela dor no estômago, dor de cabeça, ela não é vontade de comer verdadeira. Tanto que você pode pegar uma água, bebe uma aguinha, para... Deu fome? Espera 20 minutos e vê se você vai ficar com fome. Se você tiver com fome, aí sim é uma fome real. Mas, em via de regra, ela não é fome real. E o pior de tudo, além da gente comer por emoção, por prazer de comer, né, porque nos influenciaram a comer, a gente usa dos alimentos para poder tapar sentimentos, frustrações. Ah, você brigou com o namorado, com o marido, você vai procurar a barra de chocolate. E a fome emocional é isso, você não quer uma alface, você não quer um alimento integral, você quer um alimento específico, né, para sanar ali o mecanismo de recompensa do seu cérebro. Então, por que é importante saber isso? Para você, toda vez que você comer, você analisar se você está consumindo porque realmente o seu corpo está precisando ou porque... Não, peraí, vamos analisar. Estou sentindo dor no estômago, dor de cabeça, será que é isso? Vou tomar uma água aqui. Espera um pouquinho, aí você vê, não, é fome emocional. Eu estou comendo porque eu estou indo no fluxo, na onda, né? No circuito hipnótico de querer estar se alimentando e se nutrindo o tempo todo. E para fechar aí, né, para a gente começar já, é a questão de você ter paciência com a recuperação do seu processo de saúde, tá? Tem que se ter paciência, porque isso está muito relacionado à questão do... Essa parte é importante, tá, pessoal? Vou ficar só um pouquinho mais delongando sobre ela. Eu não falei que são 3 sistemas que você distribui energia? Sistema de relação, sistema de digestão, sistema de relação e sistema de excreção, certo? O que acontece? Nós somos seres de energia e essa energia ela tem que estar balanceada nesses 3 sistemas para alcançar o que a gente chama de homeostase, tá? É o estado de homeostase, que é o de equilíbrio. A gente precisa alcançar esse estado. Só que o que acontece na sociedade de hoje em dia? A gente gasta muita energia aqui, ó, no sistema de digestão, que é o quê? São alimentos que são comidos, como eu falei, de maneira constante. Você entope os seus intestinos, né? Seu estômago de maneira constante. E alimentos pesados, alimentos de digestão difíceis.
E isso faz com que se gaste muita energia aqui e você perca no sistema de relação e no sistema de excreção. Resultado, as pessoas ao comerem muito e forçar muito o sistema digestivo e gastarem energia vital nisso, você fica mais com a sua mente embaçada, você não consegue raciocinar direito. Observa aí quando você bate um prato de comida muito grande, muito forte, você não consegue trabalhar direito depois, porque você gastou muita energia no sistema de digestão. E isso faz com que você perca esse seu sistema de relação, faz com que você fique cada vez mais preguiçoso, com que você não tenha uma proatividade para a vida, a recuperar, porque você gastou muita energia no sistema de digestão. E isso faz com que você perca esse seu sistema de relação, faz com que você fique cada vez mais preguiçoso, com que você não tenha uma proatividade para a vida, a recuperar os seus instintos, a ter contato com plantas, a se exercitar. Aí você acha, ah não, como é que eu faço para ter força de vontade? Como é que eu faço para ficar mais animado? De relação e para o sistema de excreção, tá? E isso é uma coisa que é legal. Aí você vai analisar assim, aí você muda a sua dieta. Aí você pensa, poxa, sei lá, vou para uma cetogênica. Você começa a consumir alimentos mais integrais, né? Uma low carb aí. Não estou dizendo que seja a recomendada. Aí a pessoa acha assim que já vai ficar super inteligente, que já vai ficar mais forte, que já vai ficar, né, um super homem ou super mulher. Só que não é assim que as coisas acontecem. Eu falo aqui que o nosso corpo ele é inteligentíssimo e a gente infelizmente faz ele de bobo. A gente despreza isso. Vamos lá. Tem 3 sistemas: sistema de digestão, sistema de relação, de digestão e o sistema de excreção. A partir do momento que você começa a consumir alimentos mais integrais, mais naturais, você para de gastar energia no sistema digestivo. Vai sobrar energia. Aí ele vai escolher ou o sistema de relação ou o sistema de excreção, de eliminação de porcaria. O que você acha que seu corpo vai... Vamos lá, olha como é que seu corpo é inteligente. Presta atenção, olha para mim. Quando você se mudar para um lugar, vai para uma casa, vamos supor, se mudou agora para o apartamento ou para sua casa. Você está com seus móveis do lado de fora. A casa está imunda, está totalmente suja. Qual é a primeira coisa que você vai fazer antes de usufruir da casa? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dar uma faxina, suponho eu. Você vai dar uma faxina da casa antes de você colocar os seus móveis dentro dela. E o seu corpo ele é inteligentíssimo, ele faz a mesma coisa. A partir do momento que sobra energia no sistema de digestão, gente, o teu corpo vai querer logo fazer uma faxina. Não que ele não vai te dar essa energia, essa clareza mental que a gente espera, mas ele vai priorizar, gastar, fazer uma faxina geral no seu corpo. E, gente, faxina dói. Faxina você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar rato, barata. Agora vamos fazer a analogia aí, né? No seu corpo tem remédio, alimentos refinados, drogas lícitas e ilícitas. Gente, isso fica retido no corpo. Muitas vezes a gente acha que está gordo, mas nem gordo. Aquilo ali é água e muco, porque o seu organismo ele quer sobreviver. Então ele dá um jeito. Como é que ele é inteligente? De mesmo você estuprando ele, né? Enxugando o gelo, ele arruma um jeito de você sobreviver. Fazendo o quê? Varrendo as coisas para debaixo do tapete. O que é varrer para debaixo do tapete? É uma gordurinha aqui na tua barriga, é o bracinho do tchau, é uma gordura aqui, a cara inchada, espinha, cabelo caindo. Por quê? É um jeito que ele arruma de fazer sobreviver. Mas a partir do momento que você libera essa energia, ele começa esse processo de excreção, depois que ele faz a faxina, aí você só vai colher as maravilhas. Porque você vai ter mais energia para o seu sistema de relação. Você vai conseguir vai se comunicar melhor, você vai ter clareza melhor de pensamentos. E a coisa é linda, pessoal. Esse processo acontece, só que você tem que ter paciência com isso. É isso que as pessoas não entendem. Valeu, Dudu. É isso aí, tem que dar valor mesmo. As pessoas não entendem isso, gente. Tem que ter paciência. Primeiro o seu corpo vai te fascinar. Você ficou aí 30, 20, 40 anos machucando o seu corpo, consumindo alimentos pesados, remédios, isso fica no organismo. Gente, já tem casos de pessoas que fazem um detox profundo, que sai coisas de anos que fica no organismo. Por isso que eu falo, pessoal, quem toma remédio, toma cuidado, conversa com o médico. Quem quer fazer um detox, mudar de dieta, toma cuidado, porque remédio ele é uma droga, pessoal. Ele fica no nosso corpo. Ele só trata o sintoma, ele alivia tua dor de barriga, tua dor de cabeça, mas ele fica no seu corpo. Então, muito cuidado com o remédio, tá? Bom, foi mais além do que eu esperava aqui esse resumo, mas é sempre importante a gente falar dele, pessoal, porque assim, é a base que a gente tem que saber. Esses 7 princípios, eles são a base, vocês precisam entender isso, tá? Agora a gente já vai falar do leite. Vou aproveitar aí, já vou abrir para responder as perguntas aí, né? Dou aí, quem quiser fazer uma perguntinha rápida, a gente responde.
Tem a pergunta aqui dos agrotóxicos. Não tem nada a ver com a live, né? Mas eu respondo. O agrotóxico aí, gente, ele tira pelo menos 80% dos nutrientes do alimento, tá? 80% dos nutrientes do alimento sai aí, você perde. Porque assim, no caso de frutas e vegetais, as pessoas até ficam assim, você vira aí vegetariano ou faz uma dieta diferente, você está exposto ao agrotóxico. Não, negativo. Porque a planta, né, os agrotóxicos, as toxinas, eles são aí hidrofóbicos e lipofílicos. O que é isso, Daniel? Tá, vou explicar. Fobia vem de fobia, né, não querer. Hidro de água, ou seja, eles não gostam muito de se misturar com a água. Mas eles aí também são lipofílicos ou lipoquelantes, né? Esse quelar é de ligar. Eles se ligam na gordura. Então o que acontece? As plantas elas têm mecanismo para poder se proteger dos agrotóxicos. Eles são alimentos vivos, enzimáticos. Mas agora a gordura não. A gordura ela acumula tudo isso. Então quem está mais exposto ao agrotóxico é quem come gordura. Não quem come os alimentos ricos em água, que são as frutas e vegetais. Por incrível que pareça, as pessoas não se ligam muito nisso. Então quem come mais vegetais está mais protegido de quem come a carne que vem do gado. Porque aquilo ali vai para a terra, vai para o agrotóxico dos grãos que ele come e aquilo ali acumula na gordura. E quando você olha a cadeia trófica, acaba vindo para você mais cedo ou mais tarde. Aí o Douglas perguntou quais os alimentos inserir na alimentação saudável. Você pode inserir frutas e vegetais folhosos, oleaginosas, sementes, brotos germinados, alguns cereais integrais também, com aí o milho, né, cru de preferência, você pode inserir também. E algumas leguminosas também. Esses alimentos aí, você tem que parar de comer carne ou alguma coisa do gênero, não necessariamente isso, tá? Não estou dizendo que você tem que parar de fazer isso. Mas só você implementando esses alimentos em maior quantidade na sua dieta, isso aí já vai te dar uma resposta imunológica muito boa, tá? Então esse aí é a alimentação mais compatível aí com a nossa fisiologia. O ideal seria você parar com os anti-alimentos ou então tentar administrar eles aí, para consumir menos. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou mais alguma coisa. Perguntou se eu excluiu açúcar. Beleza. Pessoal do TikTok, pessoal do Instagram, pessoal do... Tá, vamos prosseguir, vamos falar do leite. Pessoal, só para falar aqui, todos esses princípios que eu falei aqui, vocês vão encontrar eles no meu e-book, tá? No meu e-book tá lá no meu site, www.naturopatihigienista.com. Tá lá meu e-book, vocês baixem ele de graça. Esse e-book ele é muito bom porque ele te dá as bases, ele explica melhor esses 7 princípios que eu resumi aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais, faz o download lá e escuta também o nosso podcast que a gente está falando aí das leis naturais, né, do higienismo, para você obedecer, para você ter uma saúde de melhor qualidade dentro desse mundo bagunçado. Sobre grãos de soja, faz bem para a saúde? O problema da soja, o grão de soja ele é riquíssimo em proteína, tem até mais proteína do que carne, tá? O problema é que tem muito agrotóxico, né? Tem muito geneticamente modificado, então você tem que ver direitinho onde você está comprando o seu grão de soja. Tem aí a questão do estrógeno, né? O pessoal fala aí que tem muito estrogênio na soja, isso aí estimula a produção de hormônio feminino e é prejudicial para a gente homem e até na própria mulher mesmo. Mas isso é meio controvertido, tá? Tem estudo para tudo quanto é lado aí, mas assim, é um alimento integral, vem da natureza. Grãos não é o alimento raiz pra gente, porque a gente tem que cozinhar. Tem que processar alguma coisa, você já está perdendo nutrientes. Mas assim, vê direitinho onde você está adquirindo aí a sua soja, eu não condeno, não acho que é algo a se condenar, né? Tem muita coisa pior do que isso. Tem perguntando se pode usar gordura de porco, você não poderia usar gordura nenhuma, tá? Nenhuma gordura você poderia usar. Mas entre usar aí uma gordura refinada, um óleo desse aí, cheio de petroquímico, é melhor você usar a banha de porco mesmo, porque, né? Menos mal. Semente de abóbora é maravilhoso, tá? São grãos, muito proteico. Leite em pó também é ruim, pior ainda, né? Se o próprio leite é ruim, imagina você botar numa química ali. Show, falou de chocolate aqui. Tá, vamos falar do leite, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Tá, antes da gente começar, 2 coisas são importantes falar. Primeiro, eu queria dizer para vocês o que a gente poderia considerar nutrição. Eu acho importante falar isso. Nutrição, pessoal, não envolve só aí você quebrar alimentos e ingerir.
É muito mais que isso. Nutrição envolve também ar que você toma no corpo, envolve o sol, envolve uma série de coisas que podem ser transformadas em estrutura viva para o nosso corpo. Inclusive o que você vê, o que você ouve, com quem você fala, companhia, tudo isso é nutrição, tá? Em termos academicamente falando, aí sim a nutrição pode ser considerada aí a ingestão de alimentos. E aliás, a nutrição, pessoal, que quem não sabe disso aí, é uma ciência muito nova, tá? Não tem pouco mais de 100 anos aí. Não existia esse negócio de nutrição. A medicina e a nutrição elas estavam ligadas. Tanto que Hipócrates fala, faça do seu remédio seu alimento do seu remédio. Não existia essa de contar caloria, de vitaminas, de minerais. Isso foi uma coisa aí, né, que veio aí com a Revolução Industrial, de categorizar o alimento. Antes, cada cultura consumia o seu tipo de alimento específico. Só que eles começaram a meio que padronizar isso aí, né? Claro que a gente vê aí que tem questões, tem interesses econômicos envolvidos, tem coisa muito grande aí por trás disso. Mas nutrição é muito mais do que a gente pensa. Isso aí a gente tem que ter em mente. E segundo, vamos dar uma resumida aqui na questão do processo digestivo. Tá, vamos lá. Ele falou alguma coisa aqui, falou de kombucha, combate o Covid, quais alimentos ingerir. Gente, eu não falo sobre o Covid não, tá? Se quiser, só no privado. O Janderson perguntou aqui sobre proteína animal, como fez para definir os músculos, já falo sobre isso. Meu canal no YouTube, olha, esse é naturopata higienista, tá? Canal naturopata higienista. Oi, Claudinha. Leite pode estar relacionado à queda de cabelo. Desculpa, entrei agora. Tá, já vou falar sobre isso. Leite natural de vaca, aquele que a gente compra da fazenda, mesmo assim faz mal à saúde. Já vou falar, você vai entender. Fica tranquilo aí, pessoal, que eu vou falar disso. Soja não é bom para homem. Já falei aqui, tá, Janderson? Leite para ser usado até para certa idade. Tá, já vou falar sobre tudo isso aqui. Tá, a Beth falou aqui de moringa, açafrão, pronobis. São coisas boas, tá? Vamos prosseguir aqui. Como é que se dá a questão do processo digestivo? Vamos lá. O que nos nutre não é o alimento em si. Boa noite, Nisha Duarte. O que nos nutre não é o alimento em si. O que nos nutre são os nutrientes, tá? Não tem lá a tabela periódica, lá, aqueles compostos lá, os minerais, as vitaminas. É aquilo ali que a nossa célula precisa. A gente tem aí 90 nutrientes essenciais para a gente, sendo eles 60 minerais, 16 aminoácidos, 12 vitaminas e 2 gorduras. Gravem isso. Então é isso que nos nutre. A alimentação é o nosso maior contato com o mundo exterior, por isso que ela é importante. Não é nem a pele, eu sei que a pele é o maior órgão, mas veja bem, raciocina, você está tirando uma coisa de fora para colocar dentro do seu corpo. E o que acontece? Aquilo ali não é o alface, né, a carne que vai te nutrir. Aquilo ali vai acontecer o seguinte, vai acontecer uma série de reações de quebra, porque aquilo ali não vai te nutrir inteiro. Vai passar ali pelo seu esôfago, vai para o seu estômago, vai ter o trato ali com suco, com suco gastrointestinal, né, com suco gástrico. Depois ali aí vai de quimo, vai virar quilo, vai ter o tratamento ali, vai passar pelo duodeno, ter o tratamento com suco pancreático, depois vai ter a bilis ali, e depois vai para o teu intestino. Do teu intestino vai ser processado para o seu fígado, e no seu fígado, caindo na sua corrente sanguínea, vai formar células, sangue, ossos, tecidos. Esse é o objetivo da nutrição, tá? E o que sobra vai para o seu cocô e vai para o seu xixi. Tudo diferente disso é problema. Tudo diferente disso é o quê? É matéria que acumula. E o seu corpo não sabe, às vezes, muitas vezes, o que fazer com aquilo. E essa matéria que acumula, ou ela fermenta, ou ela apodrece. O que é fermentar? Você pega uma compota de fermentado, quando você abre, parece que ela vai explodir. Então, acontece isso dentro do seu organismo. Parece que vai explodir. Aí você arrota, solta gases, aí é azia e má digestão. Você, né, fica aí sofrendo com a digestão ruim. É por isso, porque o negócio fermentou. Não foi um processo digestivo limpo e são, tá? Tá, Daniel, o que isso tem a ver com o leite que você falou? Vocês vão entender, preste atenção que vocês vão entender. Agora a gente vai começar a falar em si do leite, tá? Do leite. Mas isso engloba laticínios também. Vai ser rapidinho, tá, pessoal? O que acontece? Vamos fazer uma análise aqui anatômica, fisiológica e bioquímica. Bem completa aqui. Aí eu separei aqui, foram 7 coisas, basicamente. Primeiro, é que o ser humano é o único ser na natureza, vamos olhar na natureza, vamos usar a lógica. É o único ser que toma leite que não é da sua espécie e por muito tempo, até depois de velho. O único caso que eu vi
de um ser de outra espécie tomando leite que não era da sua espécie. É o caso lá da chita lá que foi abandonada lá. O macaquinho, não é que ele foi abandonado, ele se perdeu lá da mãe e ele era um bebê. E olha para tu ver como é que os animais são. A onça lá, eu não sei se foi um animal felino que foi lá, viu o macaquinho, ela percebeu que se tratava de um bebê, olha isso, e ela deu de amamentar ao invés de matá-lo. Esse até agora foi o único caso que eu vi de um animal que não é da mesma espécie se amamentando de leite de que é de outra espécie. Foi o único caso que eu vi. Se alguém sabe de algum caso parecido, me fala aí. Mas tirando isso, só o ser humano que faz isso, tá? Segunda questão é o seguinte, agora tem a ver com aquela questão da digestão que eu estava falando. Você tem ali a questão do açúcar do leite, que é a lactose. Você tem o açúcar do leite e você tem a proteína do leite, que é a caseína. Você precisa digerir o açúcar do leite nesse processo de quebra. Para entrar na sua célula, você precisa digerir o açúcar do leite. E para isso, existe enzimas que vão atuar ali, que vão ajudar nesse processo de quebra, tá, do alimento, pessoal. E a enzima que destrói, que ajuda a digerir ali a lactose, é a lactase, tá? Que ela digere ali o açúcar do leite e permite que ele entre na sua célula e cumpra as suas funções que eu acabei de falar aqui do processo digestivo. Da mesma forma, para você digerir a caseína, que é a proteína do leite, tem uma enzima dentro da gente que a gente chama de renina. E ela é responsável por digerir aí a proteína do leite, para poder ela ter o uso, né, ter o seu fim útil. Só que assim, a gente só produz isso em grandes quantidades até os 2, 3 anos de idade. Depois disso, a gente não produz mais direito isso. E o que acontece? O fato da gente não produzir mais essa proteína, né, essas enzimas, faz com que o leite se torne indigesto para a gente. Por mais que nosso organismo tenha a capacidade de absorver certa quantidade de nutrientes. Por isso que tem aí quase que mundialmente a intolerância à lactose. Porque depois dos 2, 3 anos, você não vai produzir mais isso, porque você não é mais para tomar leite. O leite que você tem que tomar é o leite materno. O leite materno é o leite mais adequado para você. Então, por isso que você precisa produzir ali a renina, a lactase para poder digerir. Depois disso, acabou. Quarta questão, que eu acabei de falar agora. A gente, por perder essas enzimas no nosso trato gastrointestinal, a gente aí virou intolerante à lactose de uma forma assim absurda. E o que acontece? Quando a gente não consegue digerir coisas, essa aí no caso vai ser agora a quinta coisa, que é a questão da acidez e do acúmulo de muco que eu sempre faço aqui. Quando você não consegue digerir coisas, aquilo ali sobra. Ou fermenta, ou putrefa, enfim. Aquilo ali, o organismo fica louco, ele precisa dar um jeito de eliminar aquilo ali. O que acontece? Ele vai produzir muco, mucose. Muco aqui, principalmente aqui no peito, aqui expectorante, nos tecidos sensíveis, né? Há um acúmulo às vezes de cálcio, há uma acidose, porque o nosso corpo, o nosso sangue, ele é essencialmente alcalino. Quando sobra coisa, isso tem a acidificar o corpo, e o corpo precisa neutralizar isso usando minerais. Então, é um processo de acidose muito grande, a gente não consegue digerir e isso faz com que acumule muco. E muco é a origem das doenças. Por exemplo, muco na verdade é uma inflamação, tá, pessoal? Por exemplo, se você tem um acúmulo de muco aqui na próstata, você tem prostatite. Se você tem acúmulo de muco aqui nos brônquios, você tem bronquite. No pulmão, você tem pneumonia. No ouvido, você tem otite. Na face, você tem sinusite. Esse ite vem de inflamação. Então, a acidose constante, ela precisa ser neutralizada aí com muco, com muito muco no corpo e com minerais. A gente precisa roubar minerais do nosso próprio corpo para poder neutralizar aí a acidose. E o mineral que é mais queridinho para eliminar a acidose é o nosso abençoado cálcio, que é importantíssimo para o nosso corpo. Aí agora você me vê, você está consumindo um alimento que supostamente é rico em cálcio, e de fato é rico em cálcio, o leite é rico em cálcio, mas é um cálcio inorgânico que o nosso corpo não pode aproveitar e a gente não consegue digerir. E aí, quanto mais leite se bebe, mais osteoporose se tem. Você pode pegar qualquer país aí que tem menos consumo de leite, você vê os estudos lá, o nível de osteoporose, de fraqueza nos dentes, é menor, gente. Agora, no Ocidente, quanto mais leite se bebe, mais fraqueza nos ossos. Vocês viram aí alguém aí que curou osteoporose ou algum problema de cárie dentária aí de tanto tomar leite, gente? Só vocês prestarem atenção nisso. Sexta coisa, importantíssima, tá? Isso é muito importante. Isso aqui acho que é o jeito do Prestinho falar diferente, tá? Seguinte, olha só. Eu já falei que depois dos 2, 3 anos a gente praticamente não produz
renina e lactase, que são as enzimas aí para digerir a proteína e o açúcar do leite. Só que assim, gente, os latinos, nós, os pretinhos, afrodescendentes, pessoal do sul da Espanha, asiáticos em geral, eles seriam um grupo de risco para os laticínios. Porque esse pessoal, ele teve uma alimentação mais, como assim dizer, mais natural. Eles estão mais abaixo do trópico, então eles tiveram mais acesso a frutas, vegetais, a plantas. Agora, o pessoal da Europa, nossos irmãos branquinhos, eles tiveram que viver longe, não era para ser assim, tiveram que viver longe dos trópicos, então eles tiveram que consumir mais proteína animal e também leite animal. Então eles criaram uma resistência maior, apesar de que o que não é bom para um não é bom para ninguém, tá? O nosso DNA é o mesmo, apesar de cada ser humano ser um mundo. Então o que acontece? Eles desenvolveram uma resistência maior, meus amados, esse tipo de alimentação que a gente vê no Ocidente aí. E pra gente, pretinho, gente, leite é totalmente lesivo. Você vê aí, eu falo muito com as minhas irmãs pretinhas, gente, ovário policístico, uma das razões é o leite que é consumido. Muitas doenças na pessoa de pele pretinha, pessoal asiático aí, e eu falo que é muito importante porque é o Brasil, gente. O Brasil, essencialmente, se você viesse aqui há 150 anos atrás, você vê um pouquinho de gente branquinha e um monte de preto e índio. Então a gente tem no nosso sangue, por mais que você seja aí louro, dos olhos azuis, você tem ainda um pouco dessa genética de você, genética entre aspas, né, que vai passando de pai para filho, de consumir alimentos orgânicos, alimentos integrais. Tanto que você vê aqui, o pessoal de pele preta costuma ser mais jovem, tem o dente mais forte, porque é uma herança que vai passando de pai para filho, de ter contato com alimentos integrais. Não estou dizendo aqui que é genética, mas claro, o que não serve para um, não serve para ninguém. Óbvio, é ruim para a gente, tanto que tem muitos brancos que são intolerantes à lactose. Tá? Só um minutinho, tá entortando aqui. Então, basicamente isso. Nós, brasileiros, eu incluo a gente nisso, nós somos grupos de risco para lactose, até mais que lá nos Estados Unidos, porque a gente vê aí fruto de uma mistura de raças. Mariana Marques disse, a indústria com certeza sabe disso, né? Muita informação boa, obrigado. Por nada, a indústria sabe sim, tá? Existe uma coisa aí, gente, eu não gosto de ficar muito falando aqui, que o pessoal vai falar que eu sou conspiracionista. Uma forma de a gente conquistar o